começar a gravar, tá? Então vamos lá, pessoal, boa noite. Retomada dos estudos, tá bom? Lembrando que eu vou revisar a responsabilidade administrativa e responsabilidade civil por dano ambiental, tópicos que já foram tratados nas aulas anteriores. Eu vou dividir a tela agora, Gisele e Maísa, né? Lembrando que o professor cometeu um equívoco. O caso prático que eu lancei anteriormente, ele é sobre responsabilidade administrativa e civil, só que eu lancei o caso de hoje, que é responsabilidade criminal. Sendo assim, fica errata, né? O professor errou, né? Eu estou retificando aí. A Gisela está correta, ela chamou minha atenção. Eu vou excluir aquela atividade e vou lançar outra atividade, tá bom? Então, peço desculpas de forma antecipada para os colegas. Olha a atividade que, inclusive, eu vou utilizá-la agora para dar aula para vocês. Deixa eu dividir a tela e vou ler o caso, que é o caso passado, tá, turma? Este caso agora é o caso passado. Olha só, acompanha aí, Gisela, Maísa. Empresa X, posto de combustível, contratou a empresa Y, grande distribuidora de petróleo, para transportar óleo diesel. Porém, durante o trajeto, houve acidente. Tal fato ocasionou derramamento de óleo. O veículo que transportava o produto estava em péssimas condições, contudo, foi vistoriado e estava com autorização para transportar. Ou seja, pode ter ocorrido omissão no poder público. Turma, Gisela, Maísa, olha a responsabilidade aí. Eu falei de responsabilidade administrativa e civil. Pessoal, a empresa X é o posto que contratou a empresa Y. Inclusive, recentemente, ano passado, inclusive, o STJ julgou esse caso prático, tá? Esse caso concreto, e reconheceu a responsabilidade administrativa subjetiva entre as partes contratantes. Acompanhem comigo, a empresa X, que é o posto de combustível, contratou a empresa Y. Turma, no que tange a multar, a responsabilidade administrativa, a multa para a empresa X, que é o posto de combustível, essa responsabilidade administrativa do posto de combustível, ela é subjetiva. Porém, a empresa Y, que transportava o produto, que cometeu o derramamento, a responsabilidade administrativa dela, ela é objetiva. Ela tem que ser multada. A responsabilidade dela é objetiva, mas eu vou acatar as excludentes de responsabilidades. Agora, turma, revisando os estudos, a obrigação de reparar o dano, tá, Gisela e Maísa? A obrigação de reparar o dano, sem sombra de dúvidas. A responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva. Turma, a obrigação tanto da empresa X quanto da empresa Y, ela é solidária no que tange aos danos ambientais. E vou além. Para a teoria do risco integral, que adotamos a responsabilidade civil objetiva, independentemente da existência de culpa, se houve nexo causal, eu sou obrigado a reparar o dano. Então, para a teoria do risco integral, pouco importa, olha só, estou revisando, hein? Pouco importa se a atividade é lícita ou ilícita. Pouco importa, né? Eu não vou aplicar as excludentes de responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou cláusula de não indenizar. Bem como, doutores, não me interessa, eu já falei se a atividade é lícita ou ilícita, não vou aplicar as excludentes de responsabilidades, doutores. E bem como, não me importa se houve culpa ou dolo, não interessa. A responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva, pautada na teoria do risco integral. Estão acompanhando? Agora, turma, o STJ decidiu, e decidiu em outros momentos, quando falamos de responsabilidade civil ou administrativa por dano ambiental, no meu entendimento, a responsabilidade administrativa por dano ambiental, ela é objetiva. Agora, conforme o entendimento apresentado pelo STJ, quando trata-se de uma relação contratual, a empresa que contratou, ela tem que ser responsabilizada de forma administrativa, porém, obviamente, nós precisamos aplicar a responsabilidade administrativa de forma subjetiva para a empresa contratante. Para quem cometeu o derramamento, que é a empresa Y, essa responsabilidade administrativa ela tem que ser objetiva. E a civil é objetiva aplicada para as duas, tá bom? Olha só, mas professor, se a empresa Y não reparar o dano, a empresa X tem que reparar? Tem. Independentemente da existência de culpa, pouco importa. A responsabilidade é solidária, mas ela tem o direito de regresso em desfavor da empresa Y. A Maísa pode me perguntar agora, professor, eu estou vendo que o poder público foi omisso.
Revisa essa questão da omissão. Então, vamos lá. Olha só, estou comentando o caso, revisando a nossa aula com base no caso prático. Quando o poder público é omisso, e se vocês forem aprofundar esse assunto, vocês vão perceber, tá, pessoal, que existem atualmente entendimentos que a responsabilidade do poder público no caso de omissão, ela tem que ser objetiva, com base no princípio da máxima proteção ambiental. Eu não acho muito justo, eu acho que esse tópico precisa de maiores debates. Mas, de acordo com entendimentos anteriores do STJ, a responsabilidade civil aqui do Estado, no caso de omissão, olha só, olha aqui, doutores, ó, o veículo, vou até selecionar aqui, ó, o veículo que transportava o produto estava em péssimas condições. Contudo, ele foi vistoriado e estava com autorização para transportar, ou seja, pode ter ocorrido omissão do poder público. Professor, como que fica esse caso se ocorreu omissão? A responsabilidade civil do Estado por omissão, porque o Estado tem um dever legal de fiscalizar, ela é subjetiva. No entanto, a responsabilidade é de todos, é solidária, tanto da empresa X quanto Y, quanto do Estado. Contudo, a execução, turma, a obrigação de reparar o dano ela é de forma subsidiária. Quer dizer o quê? Primeiro eu obrigo a empresa X ou a empresa Y a reparar os danos. Se eles não repararem, eu obrigo o Estado a reparar esses danos. Tranquilos, pessoal? Então, olha só, este caso concreto, porque, tá, Lohana, da aula passada ficou errado o caso concreto, eu postei lá de crime ambiental, me perdoem, eu vou retirar e vou arrumar daqui a pouco, tá? Peço desculpas. Olha só, turma, então o que acontece? Eu vou solicitar para todo mundo, tá? Acessar a atividade de novo, tá bom? Por favor. Então, só que a atividade de hoje é sobre, para quem já fez, a atividade de hoje é sobre crime ambiental, então vocês vão aproveitar, tá bom? Pessoal, então olha só, vocês perceberam aí que nós falamos da responsabilidade administrativa, da responsabilidade civil. Eu vou parar de mostrar esse caso, então só vou terminar de ler. Então, no caso concreto, a transgressão foi grave, consubstanciado um derramamento de cerca de 70 mil litros de óleo diesel na área de preservação ambiental de Guapimirim, em área de preservação permanente, faixas marginais dos rios Aldeia, Caceribu, Guaramirim e de seus canais, e em vegetações protetoras de mangue. Some-se a isso, né, aos fatos de que, conforme atestado no relatório técnico de vistoria e constatação, turma, se lembram da aula de responsabilidade administrativa? Não se esqueçam, é pré-requisito. A infração administrativa tem que vir acompanhada de laudo técnico da infração e constatação do dano ambiental. Então, vamos lá. Conforme atestado no relatório técnico de vistoria e constatação, houve vazamento e as barreiras de contenção, olha só, houve vazamento, desculpa, e total despreparo nos trabalhos emergenciais de contenção do vazamento. E as barreiras, e bem como as barreiras de contenção, as quais apenas foram instaladas após 7 horas do ocorrido. Romperam-se, culminando o agravamento do acidente. À vista desse cenário, apresente, aplicar penalidade, comentar e fundamentar os dispositivos legais acerca da responsabilidade administrativa e civil. Gisela, você estava correta, este caso que eu quero para a aula anterior, tá? Que é o caso da aula, deixa eu ver o dia aqui, só um instante, da aula do dia 30, né? Do dia 30/9, porque do dia 7/9 foram exercícios, e hoje é atividade sobre crime ambiental, por isso a mesma, tá? Turma, então vamos lá. Lembrando aí, doutores e doutoras, que nós já tratamos da responsabilidade administrativa, falamos da tríplice penalização, lembrando, né, do processo administrativo, estou só revisando, tá, doutoras? Lembrando daqueles prazos, né, 20 dias para oferecer a defesa, 30 dias para o órgão competente julgar, 20 dias para recorrer à instância superior do CISNAMA, e se não der certo, 5 dias para pagar. Lembrando que quando falamos de multas administrativas e processo para apuração da infração, faz-se necessário, né, turma, observar o contraditório e ampla defesa, bem como lembrando que quem são autoridades para impor, né, para aplicar o auto de infração e apurar, são os funcionários que compõem os órgãos integrantes do CISNAMA. Lembrando, Sistema Nacional do Meio Ambiente, está na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 69.3881, lá no seu artigo 6º. Dá exemplo, professor. Vamos lá, vou dar exemplo. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então, olha só, doutores, são os órgãos que compõem o CISNAMA. Continuando aí, pessoal, nós falamos das infrações, inclusive das multas, né? Estou só revisando, tá? Lembrando que o prazo para a pretensão da administração pública
pública para executar essas multas é de 5 anos, que está na súmula 4667 do STJ. Lembrando que o decreto 6.514, no seu artigo 21, fala que a prescrição para a apuração, agora é a apuração, tá? Para a apuração, a partir do conhecimento do fato, também será de 5 anos. A pretensão para execução é de 5 anos e começa a partir do término do processo administrativo, não nos esqueçamos, né? A pretensão para execução, súmula 467. A pretensão para a apuração da infração está no artigo 21 do decreto 6.514 de 2008, que regulamentou a lei dos crimes ambientais. Tá bom, turma? Lembrando aí que nós temos as seguintes infrações lá nos moldes do artigo 72, né? Nós temos a advertência, tá certo, doutoras? Nós temos a multa simples, temos a multa diária, tá? A apreensão de animais, produtos, subprodutos, petrechos, instrumentos, equipamentos, veículos de qualquer natureza. Lembrando que os veículos apreendidos, eles poderão ser vendidos desde que garantidos a sua descaracterização, né? Inclusive, a lei fala no artigo 25, por meio de reciclagem. Ainda no artigo 72, as infrações são punidas com suspensão de obra, suspensão de venda de fabricação de produto, embargo de obra, demolição de obra e suspensão parcial total de atividades. Lembrando, doutoras, que a demolição de obra ela é medida extrema. Tanto é que a lei, no artigo 79A, né, a lei 9.605, autoriza os órgãos, de novo, os órgãos integrantes do CISNAMA a celebrar termo de compromisso com força de título executivo extrajudicial. Bom, e esse termo tem qual objetivo? Promover as correções necessárias das atividades para evitar a demolição da obra, que é medida extrema. Somente quando a irregularidade for insanável, perigo à saúde pública ou de grave dano ambiental. Tá bom, doutores e doutoras? Lembrando ainda, né, já que estamos revisando, aí na responsabilidade administrativa nós temos sanções restritivas de direitos, né? Que é a suspensão, cancelamento de registro, que está lá no artigo 72, parágrafo 8º. Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito e proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Tá bom, doutores e doutoras? Lembrando ainda, pessoal, comentando, revisando, retomada dos estudos, o artigo 73 diz que o dinheiro vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Estadual ou Fundo Municipal. Dinheiro arrecadado com as multas em decorrência da infração administrativa e será aplicado na proteção ambiental. O artigo 74 fala da forma de mensurar. Se for dano ambiental, desmatamento, será por meio de hectare, né? Se for extração irregular de areia, metro cúbico, extração de minério, quilograma, toneladas e assim sucessivamente, tá bom? O artigo 75 fala dos valores da lei dos crimes ambientais, que eu estou comentando, responsabilidade administrativa. Lembrando que as multas têm início com R$50 e vão até 50 milhões de reais, tá bom, doutoras? E, por fim, lembrando que o laudo de constatação ele é primordial e o artigo 76 fala que as multas que o seu cliente pagar para o Estado, Distrito Federal, municípios ou territórios vai substituir a multa federal na mesma hipótese de incidência. Turma, só revisando a responsabilidade civil agora, rapidamente, e eu começo a responsabilidade penal, tá? Lei dos crimes ambientais, aula que cai matéria cobrada em todos os concursos públicos. Legislação penal especial que eu vou falar no segundo momento, hein? Então, muita atenção no que eu vou dizer, porque muita coisa que eu falar para vocês poderá ser cobrado no concurso, na pasta de direito ambiental e na pasta de direito penal. Mas vamos lá. Então, das responsabilidades civis, o que eu preciso lembrar, turma? Responsabilidade civil, né? Lembrando que o princípio que vai dar lastro é o poluidor-pagador, né? Lembrando que a finalidade da lei dos crimes ambientais é prevenir, é reparar os danos, é proteger o meio ambiente, tá bom? Lembrando que o poluidor é tanto a pessoa física quanto jurídica, de direito público e de direito privado, que seja responsável de forma direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Tá? Turma, lembrando ainda que a responsabilidade por dano ambiental será objetiva, ou seja, ela, independentemente da existência de culpa, porém o nexo causal não pode ser deixado de lado, tá, doutoras? Não se esqueçam, não caiam nesse pega. A responsabilidade civil por dano ambiental ela é objetiva, ela independe da existência de culpa, mas o nexo de causalidade ele é primordial. E quando falamos de responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva e adotamos a teoria do risco integral. Para a teoria do risco integral, doutores,
Se houver nexo entre a minha atividade e o dano ambiental, eu sou obrigado a reparar. Para a teoria do risco integral, a atividade pode ser lícita ou ilícita. Se houve nexo com o dano, eu sou obrigado a reparar. Para a teoria do risco integral, eu não vou aplicar as excludentes de responsabilidades, quais sejam caso fortuito, força maior, fato de terceiro, cláusula de não indenizado. Eu posso comprar uma propriedade da Lohana, propriedade rural, completamente degradada. Como eu sou operador do direito ambiental, eu coloco lá no contrato. O comprador está isento de qualquer tipo, né, de indenização ou reparação ambiental. Essa cláusula tem validade? Não. Se eu comprei a propriedade, viu, Lohana, devidamente degradada, eu sou obrigado a reparar o dano. Vou repetir de novo. Eu sou obrigado a reparar o dano. Teoria do risco integral, que dá laço para a responsabilidade civil por dano ambiental, que é objetiva. Para a teoria do risco integral, não interessa se a atividade é lícita ou ilícita, se eu não vou aplicar as excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, cláusula de não indenizado, tá bom? E muito menos se existe culpa ou dolo, né? Agora, turma, a teoria do risco integral ela é extremamente protetiva para o meio ambiente, por isso nós adotamos essa teoria do risco integral, tá bom? Então, olha só, turma, e quando falamos aí de propriedade, por exemplo, tem uma questão da responsabilidade administrativa que cai muito em concurso, o STJ discutiu essa questão recentemente. Mas, olha só, eu comprei a propriedade da Lohana, a responsabilidade é própria terreno, ela acompanha a coisa, acompanha o bem. Eu sou obrigado a reparar o dano, correto? Eu sou obrigado, não interessa. Mas, professor, não foi o senhor, tudo bem, eu assumi a responsabilidade. Eu sou obrigado a reparar o dano. Porém, turma, eu não posso ser multado. Aí nós vamos aplicar o princípio da intranscendência das penas. Eu não posso ser apenado por crime ambiental que a Lohana cometeu. Eu não posso ser multado por uma infração administrativa que a Lohana cometeu. E na prática, o poder público multa. Eu comprei a propriedade degradada, o fiscal se depara com aquele dano ambiental e fala, opa, vou notificá-lo, o senhor será multado em R$500 mil e o senhor será obrigado a reparar esse dano. Eu digo, opa, mas calma, não fui eu que cometi esse dano. Não, mas tudo bem, o senhor é o proprietário atual, o senhor será multado. Inclusive o STJ, né, decidiu no ano 2019, aquele processo do caso prático que eu mostrei no início, e citou um julgado nesse sentido. Por quê? O pai cometeu a degradação ambiental e o filho foi multado, que estava na posse da propriedade rural. Opa, nesse caso a responsabilidade administrativa ela é subjetiva, né, doutores e doutoras? Pessoal, não foi o filho que cometeu o dano, não foi o professor, foi a Lohana. Quem tem que ser multado é a Lohana. Agora, eu posso ser obrigado a reparar o dano? Sim. O filho pode ser obrigado a reparar o dano? Sim. Agora, ele não vai responder pelo crime, porque nesse caso a responsabilidade penal, obviamente, é subjetiva, e a administrativa também é subjetiva para o adquirente. Tá bom, doutores e doutoras? Pessoal, então, olha só, nós estamos realizando, né, aí a nossa revisão. Lembrando que o nexo de causalidade ele é primordial. Lembrando que a responsabilidade do Estado, este professor entende que ela tem que ser subjetiva no caso de omissão. No entanto, ela é solidária, ela é de todos, porém a execução será de forma subsidiária. Primeiro eu alcanço particular e depois eu alcanço poder público. Contudo, eu não posso deixar de comentar, doutores e doutoras, após a tragédia de Brumadinho e Samarco, né? Caso Brumadinho foi o pior acidente ambiental da história do nosso país, está entre os maiores do mundo, né? Vários colegas começaram a defender a responsabilidade objetiva do Estado no caso de omissão. Pensem comigo na prática. Se eu aplicar a responsabilidade objetiva do Estado por omissão, atenção, pautada na teoria do risco integral, automaticamente eu vou atribuir responsabilidade para quem? Automaticamente eu vou atribuir responsabilidade para a sociedade. Sabe por quê? Eu não vou alcançar primeiro particular, eu posso alcançar diretamente o Estado. Bom, entenderam? Eu simplesmente estaria aplicando a teoria da máxima proteção ambiental, né, o princípio da máxima proteção ambiental, ou do nível máximo elevado de proteção ambiental. Porém, olha só, se eu aplicar a responsabilidade objetiva do Estado no caso de omissão, eu mudo as regras. Por quê? A responsabilidade civil do Estado no caso de omissão ela é subjetiva. No entanto, ela não deixa de ser solidária. Claro que é, porque todos têm o dever de proteger o meio ambiente. Contudo, a execução é subsidiária. Eu preciso analisar o porquê da ausência de fiscalização, quais os motivos. Doutores, eu preciso analisar a conduta do Estado nesse caso de omissão. Qual foi a relevância da conduta do poder público?
Ou seja, primeiro eu alcanço o particular. Se ele não reparar os danos, aí sim eu alcanço o Estado, no caso de omissão. Agora, no meu humilde ponto de vista, se eu aplicar a responsabilidade objetiva do Estado, no caso de omissão, infelizmente, a sociedade que vai pagar por isso. E nesse caso, né, doutores, eu não posso aceitar, obviamente, né, turma? Então, olha só, falamos aí da responsabilidade administrativa, falamos da responsabilidade civil. Quando eu comentei a responsabilidade administrativa, pessoal, em especial aí quando falamos, né, do decreto 6.514, lá no seu artigo 21, lembrando que o artigo 21 do decreto 6.514 trata da prescrição que será de 5 anos para a apuração da infração. E atenção, turma, essa prescrição do artigo 21 do decreto 6.514 é para a apuração, tá, da prescrição no que tange à responsabilidade administrativa. No que tange à responsabilidade, atenção, doutoras, no que tange à responsabilidade, né, ou a obrigação de reparar o dano, não. Aí não aplicamos esse prazo prescricional de 5 anos. A prescrição da pretensão punitiva da administração, ela não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Ocorreu a prescrição com relação à infração administrativa. Tudo bem, a obrigação de reparar o dano, ela persiste, ela continua. Tá bom, doutoras? Tranquilos? Tranquilas, pessoal? Doutoras? Então, olha só. Vamos lá. Eu já recebi aqui o aviso, né? Que o nosso tempo está terminando do primeiro momento. Turma, primeiro momento da nossa aula. Revisão, retomada dos estudos sobre responsabilidade administrativa e civil. Doutoras, estou falando aqui, ficará gravado para a turma. O professor cometeu um equívoco. O caso prático do dia 30 é sobre responsabilidade administrativa e responsabilidade civil. Eu lancei sobre crime. O caso prático sobre crime ambiental é para hoje, pós-aula síncrona. E tem um prazo até dia 18/11, bem como todas as atividades que eu estou postando. Então, aquela atividade do dia 30 de setembro, eu vou excluir e vou lançar lá. Aliás, eu vou alterar, né? Eu vou editar. Eu vou colocar o caso correto. Tá bom, Gisela? Tá bom, Maísa? Tá bom, Lohana? Então, olha só. Essa aula nossa, né? A revisão chegou ao fim. Então, agora eu quero um segundo momento para falar especificamente de lei dos crimes ambientais. Próximo tópico, segunda parte da aula. Lei dos crimes ambientais. Tá bom, doutoras? Muita atenção nessa aula, porque ela é muito importante para vocês. O assunto é bem interessante. Vocês vão gostar muito. Beleza? Então, olha só. Basta clicar no mesmo link, tá? O professor vai terminar agora. Tem dúvida, pessoal, sobre responsabilidade administrativa e civil? Eu não falo mais desse assunto. Tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Pode mandar por meio do chat aí, pessoal. Não precisa ligar a câmera nem microfone, não. Tudo ok, Maísa? Obrigado. Tudo ok, Gisela, Lohana? Tudo ok? Pessoal, então agora eu falo de legislação penal especial, tá? Vou dar aula para vocês de direito penal, tá bom? Eu espero que gostem, né, dos nossos ensinamentos sobre a legislação penal especial. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Tomara. Então, o segundo momento agora é Lei dos Crimes Ambientais, parte geral e parte especial. Eu já comentei a responsabilidade administrativa, que vai do artigo 70 até o 76. Agora eu falo primeiro da parte geral e depois da parte especial. Turma, atenção. O caso prático que a colega Gisela levantou é sobre responsabilidade administrativa e civil. O professor cometeu um equívoco. Eu vou alterar o arquivo, tá bom? Tranquilas? Então, vocês têm que resolver o caso sobre crime ambiental, que é para hoje, e para o próximo encontro, ou para o encontro do dia 30, né? Que foi anterior, responsabilidade administrativa e civil, que eu já comentei com vocês. Vocês vão resolver, vão tirar de letra, né? Já sabem todos os caminhos aí, porque eu comentei o caso prático para revisarmos os estudos, tá bom? Então, vamos lá, doutoras. Eu vou encerrar agora, tá? A aula foi gravada, eu vou postar como revisão e o próximo momento será legislação penal especial, Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998. Beleza? Tranquilas? Vamos lá? Basta clicar no mesmo link, tá?